Shalom. A conversa que nós vamos ter hoje nesse vídeo é sobre esse assunto, sobre hábitos, um assunto que você já deve ter visto muitos vídeos, muitas opiniões, deve ter lido livros sobre esse assunto, e tem bastante livro aí no mercado, mas eu quero trazer esse assunto de um ponto de vista completamente diferente, tá? Totalmente diferente. E eu acredito que vai ajudar você profundamente a como você vai encarar esse assunto, hábitos daqui para frente, tá bom? Se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter percebido que do lado de cá a gente tem um bate-papo diferente. Primeiro que não tem corte, eu vou conversando com você aqui. A minha intenção é que a gente tivesse uma interação. Mas como ainda não é possível, vamos por aqui. E você já deve ter percebido também que eu não estou aqui para te ensinar sobre esse assunto hábitos, sobre como você tomar banho gelado, os benefícios disso, ou como você fazer higiene do sono para ter um sono melhor, ou como você pode fazer jejum de dopamina. Não que eu tenha aversão a esses assuntos, eu tenho críticas generalizadas, eu não tenho, tá? Inclusive, consumo alguns desses assuntos. Preciso regularizar meu sono, que realmente é muito bagunçado. Mas não é essa a intenção dessa conversa de hoje. Também não é a intenção de eu dizer para você como é que você vai parar de beber, parar de fumar, parar de ser sedentário, praticar exercícios, porque você não se alimenta bem direito. Não tem nada a ver com isso, que para mim, tanto esse assunto primeiro como o segundo são assuntos secundários. E você deve estar aí horrorizado agora, pensando: que é isso, Márcio? Quer dizer que organizar o sono? Quer dizer que parar de beber e fumar é um assunto secundário? É, para mim é um assunto completamente secundário. Porque eles têm uma raiz. O porquê você não dorme direito, o porquê você precisa tomar banhos gelados para ter mais disciplina, o porquê você precisa se alimentar melhor, o porquê você é sedentário, coisa do tipo, já é resultado de alguma outra coisa. Então não vai ser um hábito adquirido que vai mudar a raiz, a causa dessa coisa. E eu sei também que, de uma forma ou de outra, do lado de cá, aqui no YouTube, a gente tem uma série de manuais do que fazer e o que não fazer, né? Pessoas estão ficando ricas com isso. O que fazer para dormir melhor? O que fazer para ganhar mais dinheiro? O que fazer para ter um melhor relacionamento? Ou o que não fazer para prejudicar seus resultados? Ou o que não fazer para sabotar sua dieta? Eu sei que isso aqui está cheio disso. E eu sei também que tem. Isso vem da nossa busca constante, né? Existe uma série de insatisfações que a gente tem. E a gente acredita que realmente, se a gente mudar alguma dessas coisas, vai ter algum espaço preenchido, alguma causa ganha, algum retorno, alguma recompensa no final das contas. E eu sei que muitas vezes a gente é seduzido nisso com argumento científico. Por favor, eu não sou anti-ciência. Eu só digo para você que o nosso coração se aquece quando a gente escuta certos termos, como existe comprovação científica. Há, inclusive, cientistas que dizem que esse termo nem existe. Cientistas dizem que esse termo não existe. Mas a gente tem, né? A gente tem um certo fetiche quando a gente escuta, segundo o artigo fulano de tal, ou segundo um paper, segundo fulano de tal que publicou um estudo. Quando isso é falado, parece que desperta um lugarzinho no nosso coração, que encontra um lugar quentinho para essa informação ficar guardada e a gente acreditar que basta a gente começar a fazer isto, que foi comprovado, que a gente vai verdadeiramente ter uma mudança na nossa vida. Mas não é sobre isso que eu quero conversar com você. O que eu quero trazer aqui é sobre, mais uma vez, o assunto que queima na minha alma, que é identidade. E que, se você não entender identidade, hábito nenhum vai mudar de fato a sua vida de forma nenhuma. Mas vamos mergulhar nisso, que é para você poder entender isso com clareza, tá? Todos nós temos algum nível de desejo. Temos algum nível de desejo. A gente quer ser pessoa melhor? É, existe quem ainda queira esse tipo de coisa. Parece que está meio fora de moda, mas existe quem ainda queira. Quem queira ter mais resultados financeiros, crescimento profissional, uma vida mais saudável, um corpo mais estético. Existem vários desejos no nosso coração. E é aí onde esses desejos surgem, que vem essa série de manuais de o que fazer e o que não fazer, quais hábitos criar e o que pode mudar na nossa vida. O que a gente geralmente não para observar é que isso surge de uma necessidade, de uma carência, da necessidade de um escape, de uma válvula de escape, de algumas dores já percebidas. Por que eu estou comendo mais do que eu deveria? Por que eu não consigo ter um sono tranquilo? Por que eu não consigo dar o próximo passo no resultado da minha empresa, da empresa que eu trabalho? Por que meu relacionamento está indo por água abaixo? Então, muitas vezes não é um hábito não adquirido, uma rotina que eu entrei e sabotou minha vida, não tem a ver com, às vezes até nem com o que eu não sei ainda.
Às vezes tem a ver apenas com a forma como eu vejo e acredito que essas coisas podem ser conquistadas e, principalmente, com o fato de eu não entender de onde foi que surgiu esse comportamento que eu já lutei tanto e não consigo. Isso já é discutido há muito tempo. O apóstolo Paulo dizia: por que, que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este faço? E ele ainda conclui dizendo: miserável homem que sou. Quem de nós já não caiu nessa esparrela? Fala para mim, quem de nós já não entrou nesse ciclo? Quantos de nós já não entendemos o que poderíamos fazer ou conquistar, o que poderíamos ter, ou quem poderíamos ter nos tornado, mas ainda não conseguimos ser essa pessoa, fazer tais processos e ter tais resultados? Se você já observou isso, é comum. Todo mundo quer isso, mas ao mesmo tempo quase ninguém consegue. E quem consegue geralmente vem com o manual do que fazer e o que não fazer. Alguns já estão desmistificando isso, não? Muitos fazem críticas, só quem tiver na internet são pessoas dizendo que, de um lado, fazer isso mudou a minha vida. No momento em que eu adquiri esse hábito, tudo se transformou. E ao mesmo tempo a gente tem aquela série de outras pessoas que são os do contra, né, que dizem: "Ah, isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é mais papo de coach e etc." Eu não sou esse tipo de pessoa, nem de um lado nem do outro. Porque, primeiro, eu sei que não tem a ver com um comportamento que vai mudar tudo, que tem uma causa muito mais profunda. E segundo, eu não sou de ficar criticando ninguém que está fazendo vídeo que possa me ajudar. Porque, mais uma vez, examinar de tudo e retende que é bom. Então, eu não sou esse anti-coach, anti-palestrante, anti-nada. De verdade, eu procuro absorver o máximo de informação que faz sentido e reter aquilo que faz muito bem para mim. Agora, se você observar, qual era o conteúdo que as pessoas geralmente faziam para que a gente pudesse ter o resultado que a gente queria, né? A gente acabava caindo dentro de um ciclo que é muito comum, dentro do coaching principalmente, dentro do desenvolvimento pessoal em geral, que era o ser, fazer e ter. Então você buscava saber quem você é, para saber o que você tem que fazer, para então você ter o que você desejava. Só que no final das contas, o ensinamento era sempre o contrário. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Fica comigo que você vai entender. Geralmente a pessoa dizia que para que você se tornasse quem você gostaria de se tornar, você tinha que ter um objetivo, uma meta. E é a partir desse momento que esse objetivo, essa meta estava clara, existia até as metas SMART, né? Que ela tinha que ter lá os pontos específicos, é que você ia entrar num processo para que você se tornasse esse novo eu. Então, geralmente era pregada a ideia de que quem você era não era o bastante, porque se fosse, você não estaria ainda desejando o que você deseja. Então, você tinha que ter um objetivo claro e sustentável daquilo que você gostaria, que fosse mensurável, de forma que você pudesse ver em quanto tempo e qual esforço era necessário. Então, uma vez que você tinha um objetivo, automaticamente você focava em que você deveria fazer, quais eram os processos, os hábitos e disciplinas que você deveria desempenhar para chegar a esse resultado, e isso acarretaria no novo eu, um eu claro, um eu específico, um eu renovado, que finalmente conseguiria ter aquilo que tanto deseja. E era aplicado para tudo: relacionamento, intimidade, para criação de filhos, geração de empregos, crescimento na empresa, promoção no trabalho e etc. Só que, em geral, isso gerava muitas crises. Em geral, gerava, parecia até um pleonasmo, mas não é. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente ficava perguntando: isso aí realmente é o que eu quero? Quem conseguir aplicar em algum nível, né? E ter resultado, lá na frente se questionava: era isso mesmo que eu queria? Eu não sei se era isso, eu acho que eu já mudei de ideia. Isso quem conseguia resultado, porque na maioria das vezes as pessoas ficavam perguntando: por que que é tão fácil para o outro e é tão difícil para mim? Por que que fulano esteve no mesmo seminário, mesma palestra, leu o mesmo livro e parece que para ele foi tão simples e para mim é tão complexo? Pois é porque havia uma inversão de ordem nesse processo. Primeiro, o que você disse que você tinha como objetivo, né? O ter, para depois você selecionar quais ações você fazer, quais processos, hábitos e disciplina ter. Foi você que escolheu. Aquilo ali veio para você como uma influência indireta através desse marketing, que muitas vezes a gente vê do cara com um carro de 2 milhões de reais, o cara com um apartamento maravilhoso, o cara que viaja para vários lugares, e aí automaticamente ele te diz que ele é muito feliz no casamento, na intimidade, nas finanças, no contato com o espiritual, e aí você olha para aquilo e diz: poxa, é isso que eu quero, cara, é isso que eu quero, isso vai mudar minha vida, realmente eu posso fazer isso.
E aí você teve essa influência indireta, porque ele não disse para você que era isso, mas ele deixou claro que ele era muito feliz sendo assim. Ou muitas vezes vem de uma influência direta, né? Que são quando teus pais ou pessoas que fizeram esse papel e ao teu redor, eles te colocam dentro de uma roda e diz: se você fizer isso, você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido. A ideia do estude para ser alguém na vida e coisa do tipo. E a gente entra nesse processo. E aí a gente começa a ter um objetivo claro, vou me formar nesta área, porque no momento que eu me formar nesta área, eu vou ter esta profissão que me dá bastante dinheiro, ou um dinheiro razoável. Então, o que é que eu preciso fazer? Passar de ano com boas notas, prestar um Enem, um vestibular, cursar esses cursos superiores e no final de 4, 5, 6 anos eu consigo me tornar esta pessoa. Tanto é que a gente se resume como? Quando a gente se apresenta para alguém, a pessoa diz: e você, quem é? Ah, eu sou engenheiro, trabalho na multinacional fulana de tal, ou eu sou professor, trabalho no colégio do estado fulano de tal. A gente se define pela profissão, porque isso é influência direta que a gente teve a vida toda, em que se a gente fizesse tal coisa, a gente teria tal resultado, e esse resultado definiria quem nós somos. Não é verdade? Chega a ser até arriscado ao meu brega, se quando alguém te perguntar quem é você, você dizer: eu sou Márcio, marido, pai, um homem que busca servir a Deus e entender sobre identidade. E a pessoa, nossa, que coisa brega, que coisa mais sem graça, né? Ou que exibido, metido. É coach, com certeza é coach. Mais ou menos isso que vai ser a reação. Mas a gente se define nisso. Então, esse círculo que a gente fala, né, que geralmente eles diziam, você tem que desenhar um círculo e ali são os resultados, os objetivos e metas. E aí dentro você desenhava outro círculo dentro do círculo e aqui são os processos. E quando você te buscar esses resultados com esses processos, esse aqui será você. Só que lá em 2019, um escritor, eu acho que o nome dele é James Clear, ele escreveu um livro, acho que é James Clear. O livro é Hábitos Atômicos. Ele trouxe uma ideia diferente a respeito disso, e isso, de certa forma, muitas pessoas comentaram sobre esse assunto, sobre essa formação de hábitos. E um dos capítulos, eu li esse livro, ele dizia que a ordem precisa ser invertida. Não é qual o objetivo que você quer ter, por isso você vai desenhar uma linha de processos e finalmente você vai se tornar esse novo eu. Ele dizia o contrário. Ele dizia que parte da identidade. A identidade vai moldar quais são os processos, e os processos te levarão a um resultado. E nossa, isso pareceu muito mais bonito, né, muito mais claro, muito mais verdadeiro, e eu realmente gostei muito de quando eu li isso. Não é sobre isso que a gente vai conversar não, tá. Ainda não é sobre isso. Tô apenas desenhando aqui para você. Até para você ver se você tá nisso também. Então o que foi dito nisso era que você tinha que olhar para algo que você queria se tornar, e no momento em que você decidia que era isso que você queria, você ia desenvolver processos, hábitos e disciplinas que levariam você a desenvolver habilidades que fariam você ter o resultado que te tornaria isso. Então partia de quem eu sou. Eu lembro que no livro ele dava até um exemplo de que ele não era um bom escritor, que se você perguntasse a qualquer professor dele na faculdade, diria que ele não era um bom escritor, mas que no momento em que ele decidiu que ele seria um escritor, ele passou a se dedicar ao hábito de escrever sempre no seu blog, que gerou o livro dele, e que isso tornou ele um escritor melhor, e hoje ele é o escritor com o resultado de ter livro publicado e lido em várias línguas e milhões de exemplares vendidos. Só que isso também tem um outro ponto, né? Porque no final das contas, parte de você desejar ser alguma coisa, mas ninguém perguntou se é isso que você quer. Ninguém questionou nem mesmo você. Que é o que não levamos em conta, né? Por que eu quero o que eu quero? Por que ser escritor? Por quê? Porque quando você fala de um homem que estava tendo novas descobertas e queria escrever aquilo para publicar, faz sentido. Mas da forma como está escrita, faz dar-se a entender que eu só preciso escolher o que eu quero me tornar, e aí automaticamente eu vou conseguir discernir quais processos, hábitos e disciplinas preciso ter para aquilo, e que a repetição daquilo vai me tornar aquele algo. E aí eu tenho um resultado. Inclusive, tem pessoas que usam, né? Que você é pelo que você faz, e o que você faz é uma reunião de hábitos. Só que eu discordo disso, porque mais uma vez isso te leva a entrar num ciclo de crise. Porque aquilo que você vai decidir de uma forma arbitrária, quem você quer se tornar, muitas vezes não dialoga com quem você é.
Você apenas acreditou, de uma forma ou de outra, por influência direta ou indireta, que aquilo ali te levaria a um resultado. Mas você vai tentar se tornar isso e você vai ver que você vai procrastinar mais uma vez. Você não vai conseguir entrar em ação. Que mais uma vez, esse tornar-se esse algo, para partir da identidade, para depois eu ser, para depois o fazer, para depois o ter, você vai dizer, mas continua sendo difícil demais para mim e parece muito mais fácil para os outros têm melhores resultados e eu continuo me sentindo um inválido aqui, uma inválida, continuo sem ter esse resultado. A primeira coisa que a gente não leva em conta, além disso, a segunda coisa, no caso, é que a gente acha que a gente é racional. E a gente divide o ser humano entre racionais e emocionais. E essa é mais uma briga que a gente vê na internet, essa discussão boba. E eu vou lhe dizer aqui com toda a convicção do que eu posso lhe dizer, porque eu procuro nos entendimentos dos princípios eternos. O ser humano é emocional. Alguns racionalizam mais e outros racionalizam bem menos as emoções. Mas somos emocionais. Alguns demonstram suas emoções, sejam de alegria, de medo, satisfação, terror, horror de alguma coisa. E alguns escondem melhor. Alguns racionalizam mais, outros racionalizam menos. Mas tudo parte de uma dor ou de um prazer que a gente quer ter com relação àquilo. Inclusive, essa é o maior motivo da ação e procrastinação. Por que que eu sei de algo? Por que que eu sei que beber em excesso, fumar faz mal, ser sedentário faz mal, se alimentar mal faz mal, e eu não faço nada? Por que que eu sei que meu casamento está se acabando e eu não fiz nada? Por que que eu estou vendo o resultado disso e eu não estou fazendo nada? Por que que outra pessoa vê e também não fez nada? Por que que eu estou vendo a minha vida financeira ruindo e eu não faço nada? Por que que no meu trabalho eu continuo do jeito que está, muitas vezes podendo fazer melhor e não faço? Ou podendo fazer melhor em outro lugar para ter mais reconhecimento financeiro ou de função e não faço? Porque a gente confunde essa ideia de racional versus emocional. Você não é o que você sabe. Você não é o que você sabe. Você é o que você sabe aplicado. E o que você sabe aplicado tem que passar pela barreira da dor que você sente. E por terceiro, a gente não leva em conta que a gente é um sistema, e um sistema fechadinho, ditatorial muitas vezes. Nós temos crenças, autoimagem, percepção de mundo, que eles refletem profundamente quem nós somos, de fato. E a gente acha que simplesmente escolher que eu vou ser um escritor, que eu vou ser um cantor, que eu vou ser um palestrante, simplesmente eu só preciso adquirir novos processos para hábitos e disciplinas que isso vai me dar resultado? Não vai, não vai. Porque vai passar por essas questões de crença, autoimagem, percepção de mundo. Ou seja, se existe um sistema que você já detectou, que faz muitas vezes você ter diálogos internos, quando você decidiu ser esse novo ser, esse sistema denunciou que já existe um você, que já existe uma identidade. Você consegue compreender isso? Revisa comigo. Antigamente diziam que você precisava ter um objetivo. Que esse objetivo, claro que você teria, seja comprar uma casa, ter mais dinheiro, um bom relacionamento, mais contato com a vida espiritual, te faria escolher alguns processos que te levam a isso. E que no momento em que você colocasse esses processos, esses hábitos, com disciplina em voga, em ação, automaticamente aconteceria que você se transformaria em quem você desejaria ou o seu novo eu. Compreendeu-se depois que não era bem assim, que você não partia do resultado para depois o processo, para depois quem você era, que partia de quem você era para você entender quais eram os processos e depois os resultados viriam. Mas de uma forma ou de outra, não sei se você já percebeu, quando eu falo que você já tem um sistema, já existe um eu. E esse eu não é consultado. Se já existe uma crença a respeito do que você consegue ou não, estando certa essa crença ou não, ela existe. Se já existe uma autoimagem que diz para mim se eu sou capaz ou se eu não sou, independente se ela está certa ou não. E se já existe uma percepção de mundo que diz se esse mundo tem oportunidade para mim ou se não tem, se já está saturado o mercado ou se não está, se as pessoas vão valorizar ou não, se o meu patrão é justo ou não é. Se já existe uma percepção de mundo, já existe um sistema. Se já existe um sistema, já existe um eu. Esteja ele certo ou esteja errado, já existe um eu. Seja porque ele sente dor ou porque ele encontra recursos nisso, já existe um eu. Que na maioria das vezes é apenas uma identidade que já existe, só que está desordenada. Você percebe o que eu estou falando? Quando eu falo de identidade, eu poderia aqui com você falar sobre a origem da palavra identitas, que vem da ideia de idem, que é o mesmo,
E "tas", que é um sufixo que representa um estado, uma qualidade, ou eu poderia dizer para você que identidade o que que é? Um estado de ser o mesmo, ou uma qualidade de ser único, ou ser quem você é de fato. Isso é verdade. Você o é. Seja porque você está tendo resultados pífios que te desagradam, que te entristecem, ou que você esteja tendo resultados bons que te agradam, que te alegram. E até agora eu não estou falando da vida social. Não estou falando da percepção social das pessoas a teu respeito. Estou conversando com você aqui sobre você, tá? Então, se já existe um eu, agora é preciso ver se ele está ordenado ou se ele está desordenado, se já existe uma identidade. Perceba, se em algum momento eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa e eu não fiz porque eu não acreditava que eu era capaz, já existe uma identidade com uma crença dizendo que eu não sou capaz de fazer aquilo. Já existe uma identidade. Se ela está ordenada ou não, é outra conversa. Mas estou dizendo para você que dentro daqueles dois moldes do resultado, processo, mas quem você é, ou do outro molde de você se tornar para você buscar um processo ter resultado, seja um ou outro, eles não dialogam com a realidade, que é o eu já pré-existente. Você que está aí, que já se viu como essas nomenclaturas, é muita autossabotagem. Ou você tem medo de ser feliz, você tem medo do dinheiro, você tem medo do casamento, você tem medo do amor. São termos como esses que às vezes são necessários para que possam ajudar a gente a compreender a forma de cartesiana. Mas perceba, olhe para mim. Quantas vezes você já passou por situações em que outra pessoa passou por situação semelhante, mas ela encarou de outra forma e você de outra? Quantas vezes você já não encarou bem a perda de um parente enquanto outros desmoronam? Ambos perderam parentes. E aí você vai colocar um monte de incógnitas nessa equação. Ah, é porque tem que ver o histórico de vida, tem que ver a questão social, tem que ver a questão de um amparo, tem que ver a questão financeira, tudo isso influencia. Se você colocasse irmãos gêmeos para ver a perda dos mesmos pais, eles teriam reações diferentes, porque já existe uma identidade previamente estabelecida, que vem através de temperamento, que vem através de dores, que vem através de recursos, que vem através de percepção de mundo. Já está aí. E é a partir disso que a gente precisa entender como eu faço para adquirir esses hábitos e como é que eu crio esse novo círculo concêntrico de como eu adquiro um certo comportamento e vou finalmente ao encontro daquilo que eu desejo. É quando você começa a perceber essa individualidade, essa espécie de ineditismo. Só existe você. Nossa, que frase clichê, Márcio. Tô mentindo, pô. Eu tô mentindo? Só existe você, caramba. Por mais que você esteja sendo criado por mais 11 irmãos, só existe você sendo quem você é, com a sua percepção de mundo, com os seus desejos, com as suas vontades. Não importa se alguém deseja as mesmas coisas que você sabe por que você deseja o que você deseja. É um fato. Então, se já existe um eu predefinido, não importa se conscientemente ou inconsciente, está na dor ou no recurso, se tem uma crença alinhada, se tem uma autoimagem alinhada, ou se tem uma percepção de mundo alinhada, ou não, já existe um eu. E a questão é essa: é que não importa qual processo, qual novo hábito, qual disciplina, qual resultado, se isso tudo não dialogar diretamente com esse eu pré-existente, esse sistema de crença, autoimagem, ele não vai funcionar. No tempo não funciona. Vai durar por um tempo e depois vai ruir tudo como um castelo de cartas. Eu vou conseguir ter uma ação efetiva numa direção por um período, mas isso não será sustentável no tempo, porque o resultado será desagradável segundo o que eu gostaria. E perceba, quando eu falo desagradável, eu não falo porque não vai chegar a ter. Você já deve ter visto pessoas que chegaram a ter um casamento maravilhoso, depressivos, entristecidos, divorciados. Pessoas que chegaram a ter um sucesso financeiro e somem do mapa, simplesmente somem. Pessoas que chegaram a atingir um corpo como desejavam, se tornaram até competitivos e logo depois simplesmente as pessoas perderam aquele formato de corpo. Só que se vê hoje são atletas aposentados pesando quase 2 vezes o que pesava quando estava na ativa. Ué, tinha quase tudo que você disse que as pessoas desejavam. Por que que é assim? Porque existem dores prévias, existem questões prévias. Para a gente começar a analisar isso nessa conversa,
É necessário que você primeiro perceba o que influenciou a eu querer adquirir esse tal hábito novo que vai me levar a um processo que me levará a um resultado. Você está comprando essas ideias? As ideias de carros importados, casas luxuosas, grandes festas, viagens, visita a grandes restaurantes, a compra de joias e equipamentos tecnológicos e etc. Você comprou essa ideia? Se você comprou essa ideia, ela faz sentido com quem você é? Ela verdadeiramente dialoga com quem você é? Perceba, eu não estou julgando, não. Eu estou perguntando só se faz sentido para você. Eu já disse isso para você, pessoas têm diferentes níveis de ambição. E eu não estou falando de graduação, de que mais ambiciosos e menos ambiciosos, porque isso é um fato. Tem gente mais ambiciosa e menos ambicioso. Mas tem gente que tem uma ambição e ela pode ser altíssima para trazer segurança financeira para a família, previsibilidade, saúde. E tem gente que pode ter uma ambição altíssima para ter bens, conquistas, para adquirir coisas. Assim como pode ser baixo para ambos. Compreende o que eu estou falando? O que te influencia a querer o que tu quer? Será que tu tá naquela roda de hamster querendo o que os outros dizem que é o que tu precisa ter para tu conseguir chegar onde tu deseja? Ou tu tá simplesmente seguindo mais uma vez a roda do hamster do estudar, faculdade, área de trabalho, concurso público, coisa do tipo? Mais uma vez, não estou dizendo que há um erro nenhum nem outro, estou perguntando se legitimamente você quer isso porque você quer. Do lado de cá, eu acredito verdadeiramente que existem pessoas que nasceram para o serviço público. Pois é, olha que loucura, né? E eu acredito que pessoas que nasceram para prosperar e ter empresas. Eu acredito. Por quê, Márcio? Porque o ser mais poderoso desenhou essa rota? Não, é porque fala diretamente a quem ele é. É porque dialoga. É porque tem a ver com aquele outro vídeo que eu falei com você. É um chamado. E ele está atrelado a um dom. A uns é o dom da misericórdia, a outros é o dom da exortação. A outros é o dom de dar, de oferecer, de ofertar. As pessoas estão ligadas a isso mesmo que não queiram. É um dom da graça, foi dado pelo Eterno para cada um e cada um vai se mover segundo o que o Eterno desenhou. Só que eu preciso saber se você entende isso dentro de você. Porque perceba, é tão claro que muitas vezes o que nós desejamos é uma ideia comprada, que se eu estivesse aqui com você agora e perguntasse para você com clareza agora, você sabe no que você é muito bom? E ao mesmo tempo eu te perguntasse, e você sabe no que você não é bom? Qual era a chance de você me responder se você sabe em que você é muito bom? Me diga se não é muito maior a chance de você me dizer, numa conversa qualquer, solta, eu não sou bom nisso. Rapaz, eu nunca fui bom em matemática, eu não sou bom em futebol, eu não sou bom em natação, eu não sou bom em cantar, eu não sou bom em falar com o público, eu não sou bom em negociar, sou péssimo em vender, nunca fui bom com pessoas, detesto estar em lugares públicos. Não é muito mais fácil de escutar isso o dia todo do que você escutar alguém dizer, eu sou excelente com vendas, eu adoro estar com pessoas, eu amo falar em público, eu sou excelente no esporte. E mais raro ainda é você escutar alguém dizer que é muito bom em alguma coisa e você ver efetivamente aquela pessoa agindo naquilo que ele é muito bom. Quando você escuta alguém dizendo que é muito bom em alguma coisa, em geral ele está dizendo isso com um certo saudosismo. Quando ele diz, rapaz, eu era muito bom na escola quando eu jogava futebol, mas ele não é atleta e nunca se tornou. Ele vai dizer, eu era excelente apresentando meus trabalhos na faculdade. Eu encantava a todos, mas geralmente ele não vai estar agindo em uma área em que ele encanta a todos, sendo um bom comunicador. Então você vai ver que é muito mais fácil a gente dizer naquilo que a gente não é bom, porque parece que a gente é resultado final de uma série de tentativas e erros, e os erros ficaram muito melhores registrados. Então a gente está numa área que a gente finalmente conseguiu não ser tão ruim quanto, então pelo menos a gente está trabalhando nessa área. Mas a gente tem muito mais clareza daquilo que a gente é péssimo, porque a gente fala com muito mais clareza para as pessoas daquilo que a gente não é bom. E a gente tem listas enormes disso. Não sou bom na cozinha, não sou bom com pessoas, não sou bom de casamento, não sou bom de relacionamento, não sou bom pai. E por aí vai. Ou você vai ver uma pessoa dizendo: É, eu era muito bom nisso lá atrás, no começo, no passado, quando eu era garoto, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, ou coisa do tipo, mas não faz parte da vida dessa pessoa agora aquilo que ela verdadeiramente poderia ser bom. Então comece fazendo esse mapeamento. Nós sabemos mais do que não somos do que o que somos. Que terrível tal coisa. Então, se eu não sei aquilo que eu sou bom, como eu posso saber o que de fato eu desejo? Como eu posso saber se esse meu desejo não é, no final das contas, reflexo de algo que eu não tenho? Carência, necessidade. Literalmente, uma pessoa que está passando por uma situação de falta. Como é que eu vou saber, gente?
Como é que eu vou saber? Por isso eu digo para você que esses círculos concêntricos, eles existem. Eles fazem sentido, mas eles fazem sentido a partir do seguinte ponto. Sim, é da identidade para o processo, do processo para o resultado. Mas aí vem a nossa conversa séria. A identidade, ela começa primeiro em me saber quais são as minhas dores. Porque no momento que eu entendo quais são as minhas dores, eu compreendo se o que eu desejo não é uma fuga da dor, ou se é uma busca de um prazer apenas para aplacar a dor, entende? Por exemplo, esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz e ele dizia que a pessoa perguntou: o que você mais desejaria? Na verdade, foi: qual é o seu maior arrependimento? E de todos os arrependimentos que um homem de 30 anos pode dizer, e são muitos, imagino, na maioria de nós, ele disse: não ter tido dinheiro suficiente para pagar o tratamento de coração do meu pai. Você percebe aí? Dinheiro para essa pessoa é jato, avião, carro, é roupa de luxo, tecnologia, restaurante. Dinheiro para essa pessoa era o quê? Segurança na saúde, tratamento para o seu pai, alguém com quem ele tinha grande ligação e amor. Eu preciso entender quais são as dores que eu sinto. E lembra que eu sempre falo aqui com você? A dor da rejeição, que é a sensação de não ser bem visto, bem quisto, sem sequer ter falado. A sensação de que não importa o que eu fale, o que eu apresente, eu sei que eu serei rejeitado. A sensação de abandono, que é aquela sensação de que em algum momento me quiseram, agora não me querem mais, não me dão mais atenção, não estão mais aqui, não ligam para as minhas sensações e sentimentos. A sensação de manipulação, que é aquela sensação clara que você tem de que as pessoas se aproximam de você por algum interesse que você tem a ofertar. Preste atenção, interesse não é só dinheiro, status, é interesse, um favor, uma presença, um serviço. A sensação de não atender às expectativas, que eu chamo de sensação de humilhação. Você se sente sempre menor, que é como se você acreditasse que as pessoas esperassem mais de você e você não consegue entregar. A sensação de ser traído, trocado, excluído, que se resume numa só. Geralmente você chama isso de traição, mas às vezes ela vem com uma sensação de troca, de exclusão, dependendo do seu nível de aliança. Se a gente usa a traição para os relacionamentos afetivos, amorosos, mas muitas vezes a gente se sente excluído de uma família, excluído de um pertencimento, ou se sente trocado por amigos, se sente trocado na empresa, foi trocado por outro alguém melhor, coisa do tipo. Essas dores, elas existem e elas dialogam com o ser humano desde a queda, jardim. E elas não aparecem uma só, elas aparecem geralmente duas combinadas em intensidades diferentes. Muitas vezes a gente lida com essas duas dores, que pode ser a combinação de qualquer uma dessas, a vida toda. E isso vai mudando as nossas crenças a respeito do mundo, vai mudando a nossa autoimagem, vai mudando a nossa percepção do mundo, vai mudando inclusive a nossa visão do geral, a nossa visão do individual e a nossa visão de qual é a nossa função individual nesse geral. Enquanto eu não perceber quais são as dores que estão regendo meus comportamentos, automaticamente eu não vou entender se o que eu desejo não é uma fuga dessa dor, ou se é uma busca de um prazer que vai me distrair dessa dor. Compreende o que eu estou falando? Começa assim no você. Esse processo de adquirir um novo hábito começa em você. Mas não adianta nada você não entender esse processo que eu estou falando com você aqui, porque senão você vai pensar que é com muito dinheiro que você vai ter amigos que te cercam para não sentir a dor do abandono. Ou você vai pensar que é com muito dinheiro que você vai ter poder sobre as pessoas e assim ninguém vai mais te manipular. Que é por ser muito bonito, muito belo, muito atlético, muito estético, que você jamais será trocado fisicamente por outra pessoa e assim você não vai sentir a traição, a troca, a exclusão. Ou é por ser muito planejador que você jamais vai sentir a dor de não passar novamente pela sensação de que você não atingiu uma expectativa, ou você precisa ser constantemente criativo para dar ideias novas e fora da caixa para que você não seja rejeitado, mas que você seja visto como um pequeno gênio. Se você não compreender isso, você vai buscar adquirir hábitos baseados em um alguém que está se movendo por quem você é, mas do ponto de vista da dor, somente da dor.
Se você conseguir entender essas dores, e é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil você conseguir compreender as coisas através da dor do que através do prazer, porque a gente lida mais com a dor do que com o prazer a vida toda. Por isso é mais fácil identificar. Só que no momento em que eu entendo qual a dor, automaticamente eu entendo quais são os meus recursos. Então, se eu tenho um recurso da rejeição, sim, se a dor da rejeição, sim, eu sou mais criativo. Eu tenho uma certa lógica criativa. Eu fiquei tanto tempo no meu mundo, nas minhas cavernas, nas minhas solidões, nos meus quartos escuros, no meu útero eterno, que no final das contas eu realmente consigo ver o mundo de um ponto de vista diferente. Eu consigo perceber as coisas de um ponto de vista diferente. Consigo ver saídas que os outros não veem. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Todo mundo conhece uma criança que era assim. A pergunta era diferente. A visão de mundo era diferente. As ideias dadas eram diferentes. A cor que ela pintava o céu no caderno de desenho do colégio não era azul, era verde. A professora reprovava, mas ela tinha uma lógica para aquilo. Ela tinha uma lógica para aquilo. E as pessoas não percebem isso, sabe? Tinha uma dor ali e tinha um recurso também. Aquela criança que muitas vezes ela é mais comunicativa, estou falando de outra dor, que ela é mais amiga, tem um coração mais derretido, ela se preocupa com o coleguinha, se o coleguinha tem lanche, se não tem, se ele está bem, se ele está chorando. Ela se conecta, ela sabe se a outra pessoa está bem. Você conhece alguém adulto que é assim. E essa pessoa sentiu profundamente a dor do abandono, mas também deu para ela a capacidade de conexão, de percepção da alma do outro que ninguém teve. A pessoa que ela sempre foi boa de negociação no colégio, ela levava um lápis e trocava com um amigo por outro. Era uma loucura para as mães. E você vê esse tipo de criança hoje como adulto. Ele é um excelente articulador, ele é um bom negociador, ele é um excelente vendedor. É aquela pessoa que na roda de amigos ele está sempre falando com os outros e brilhando em relação à articulação. Essa pessoa foi manipulada a vida toda, ela sentiu essa dor profundamente. Aquela pessoa que ela é planejadora, sabe? Tudo ela procura saber se vai dar certo, vai ser por aqui, se vai dar errado, a gente faz desse jeito. Ela gosta de previsibilidade, de segurança, porque é essa forma que ela desenvolveu de não errar mais, em não atender a expectativa do outro. Então ele já pensa, é uma criancinha que já pensa. Eu vou falar isso para a mamãe ou para a professora, mas se ela me falar isso, eu digo isso. E se ela disser por que não foi desse jeito, eu explico para ela isso daqui, porque eu não quero mais passar pela dor de não atender a expectativa e ser envergonhado. Ela tem um recurso, o planejamento, o processo. Aquela pessoa que ela é excelente na execução, ela tem uma visão estética do mundo, ela tem excelência no que faz, ela gosta de fazer a coisa muito bem feita e fazer rápido. Ela tem uma competitividade que é saudável e gostosa de ver, em que ela está sempre tentando entregar as coisas da melhor forma possível. Mas é porque ela detestou ser trocada, traída e excluída, porque ela achou que ela não era tão boa no que ela fazia. Agora ela se coloca nesse papel de ser ainda melhor. E você vai ver combinações disso. É uma pessoa que é muito lógica e criativa, ao mesmo tempo ela executa bem lá na outra ponta. Ou uma pessoa que tem um planejamento absurdo e ao mesmo tempo é uma excelente articuladora. Ou uma pessoa que ela se conecta bem com as pessoas e planeja bem as coisas como acontecer. Tá cheio de gente com isso por aí, porque são os recursos que foram desenvolvidos através dessa dor percebida. Se eu não entender isso de cara, eu vou absorver processos que não dialogam com isso. E automaticamente eu vou absorver processos que não se sustentam ao longo do tempo. E principalmente eu vou absorver processos por causa da minha dor de não querer mais ser rejeitado, nem abandonado, nem manipulado, nem humilhado, nem traído. E eu vou buscar resultados que não fazem sentido para quem eu sou. No momento em que eu entendo essa dor e esse recurso, é automático eu entender que eu passei por isso. Isso é um fato. Mas eu tenho isso. E eu só consegui distinguir que eu tenho esse recurso porque eu distingui que eu tenho essa dor. E agora, por causa disso, eu consigo entender por que que eu creio num mundo assim. Por que que para mim um amigo que não me atende é abandono? Por que que para mim, o namorado, quando ele se distancia de mim 2 dias, a sensação grande é de traição? Por que que para mim uma pessoa quando conversa comigo no WhatsApp, automaticamente eu já penso, o que que essa pessoa quer de mim? Manipulação. Por que que eu sinto necessidade constante de estar em contato com as pessoas? Por que que eu tenho dificuldade de estar em público com as pessoas? É porque eu senti a dor da rejeição.
Então eu gosto de estar no meio de pessoas que sejam poucas, mas que quando eu saio da caverna entendam as minhas ideias diferentes, minha forma peculiar de ver o mundo. No momento em que eu entendo isso, parece que caem as escamas dos olhos. E aí eu começo a entender quais são os processos que fazem sentido para eu entrar. Quais são os hábitos que eu vou aderir com uma facilidade profunda. Uma pessoa que tem a dor da rejeição, mas ao mesmo tempo o recurso da criatividade, ela é muito fácil dela absorver hábitos de passar momentos compenetrada, focada em um assunto criativo. Muitas vezes no canto de uma parede, dentro de uma sala, calado, fones de ouvido, muitas vezes fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas a mente rodando. Essa pessoa, ela vai conseguir ter processos criativos com muito mais qualidade e consistência que qualquer um de nós. Essa habilidade e esse hábito de criar para ele tem uma aderência muito mais fácil. E isso vai fazer com que ele crie processos com muito mais fluidez, que ele pareça ser mais disciplinado que todos os outros, mas é só ele funcionando do jeito que para ele faz sentido. E aí é evidente que se eu tenho isso, já entendi, estou sabendo lidar com essa dor, já tenho esse recurso, eu desenvolvo a crença através desses novos hábitos que fazem sentido e que eu sou capaz. A minha autoimagem vai mudando, porque eu vou compreendendo que o meu isolamento, a minha forma de ver a vida, a minha forma de percepção não tem a ver com reprovação dos outros, não tem a ver com quem eu sou e como eu vejo e como eu posso cooperar com essa porta aberta para o mundo, para as pessoas, e automaticamente os resultados serão outros. Eu não estou te entregando uma visão romântica, eu estou te contando, na verdade, como era para ser e não é. É a falta do romance. É como de fato as coisas são e a gente nem percebe. É a identidade que já existe só está desordenada. Entende o que eu estou falando? Então, sim, existem os círculos concêntricos, mas eles partem de você entender dor, recurso, crença, autoimagem, percepção de mundo, como de fato ela já existe em você. Ordenar, entender que essa dor ela não é definidora, ela é uma apontadora. Ela não é aquele lugar onde você precisa ir, era o lugar que você precisa evitar, para que você possa viver os seus recursos. Para que então você mude a sua crença, a sua autoimagem, a sua percepção de mundo. Você começa a ver que, no geral, apesar de alguém vir dizer que quem ganha dinheiro é vendedor, quem ganha dinheiro é o criativo, quem ganha dinheiro é o cantor, quem ganha dinheiro, quem realmente alcança aquilo que deseja, e pode ser dinheiro ou não, quem realmente cresce profissionalmente, é aquela pessoa que ela consegue enxergar que o hábito dela não foi gerado porque ela quis ser, é porque ela é, e por isso ela entendeu qual hábito faz sentido, qual processo abraçar. Por isso parece que ela é mais disciplinada. Perceba, a maioria das pessoas que são atletas de altíssima performance, elas não se tornaram as pessoas com aquele tipo de corpo. Elas já eram, elas já tinham isso. Elas já desenvolveram isso desde sempre. Já era um atrativo da parte delas. Perceba, pessoas que realmente se tornaram bem-sucedidas, eu, por favor, não estou falando de famosos, estou falando do teu vizinho, o cara que mora na tua rua, o cara que montou uma empresa no teu bairro. Ele já tinha qualidades, ele só deixou vir à tona. Ele teve a sorte, entre aspas, de conseguir identificar isso naturalmente, sem precisar estar ouvindo de um barbudo aqui. Só que eu tô querendo te ajudar a hoje, não sei com que idade tu tá, eu não sei qual vida tu tá levando, a tu entender que esse novo hábito para que ser adquirido nada mais é do que algo que demete com quem tu é de fato. Uma identidade que já existe, que pode estar desordenada apenas, mas já existe. O simples fato de tu sentir a dor, de tu perceber essa dor, já vai te apontar para esse recurso. Eu tenho uma qualidade de conseguir perceber padrões, por causa desse meu traço de não achar que eu atingir as expectativas dos outros, essa sensação de humilhação constante. Eu passei a ser um analítico, perceber padrões na fala, comportamento, na escrita, na ação social das pessoas, no convívio social. E ao mesmo tempo eu tenho o dom de comunicar, de conversar, de bater papo, de formular ideias. Então é evidente que para mim vai ser muito mais fácil eu passar horas lendo, organizando ideias, associando teses, comparando as coisas e depois sentar aqui, dar o play e estar 44 minutos conversando com você sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque, para mim, é um hábito que aderiu a quem eu sou, pela dor de não atender expectativas, pela dor de ter sido muitas vezes manipulado, usado.
Eu desenvolvi a qualidade de conversar com pessoas de forma organizada através de padrões, então ler, para mim, não é um hábito difícil. O processo de organizar ideias, eu preciso. Eu não tenho que fazer curso, eu tenho que organizar para mim a minha natureza. E a ideia, se é prazeroso ter o hábito de ler, se organizar os processos para mim é prazeroso, parece que eu sou disciplinado, mas é simplesmente eu sendo quem eu sou. E a pessoa dizer, como é que o Márcio consegue ler tantos livros? Como é que ele fica tanto tempo dentro dessa sala? Por que que ele escreve tanto essas coisas? Pelo simples fato de que eu estou respeitando quem eu sou. Agora, eu entendi isso sempre? Não. Por isso que muitas vezes meu tempo é dividido aqui entre isso que eu faço hoje, por entender hoje que esse sou eu, e o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, que não tem nada a ver com isso. Que é criar coisas através de design. Tem a ver comigo? Não tem. E tu é criativo, mas não. E como é que tu faz isso? Porque eu encontro padrões, imito padrões, replico padrões, dando um toque ali, outro ali, e parece que eu estou fazendo algo novo, mas não é. É só eu replicando o padrão de alguém criativo. Olha que loucura. E é por isso que muitas vezes eu nem estou aqui com vocês. Tenho que vir à noite fazendo trabalhos. Noite. Semana passada agora eu passei noites acordado. Noite. De literalmente não é cochilar 2 horas. Não, eu não dormi. E eu não tive como fazer a manutenção dos vídeos todos os dias. Mas eu estou dizendo para você que no momento em que você entender, entendi, Márcio, minha dor, entendi. Minha dor é abandono e a traição, Márcio. Então você sabe que você é um executor nato, excelente, apegado à estética, apegado à execução da excelência, de fazer bem feito, de liderar, de ir à frente. E você se conecta com as pessoas. Olha só, você poderia ser um excelente gerente, um excelente líder de uma área qualquer, porque você executa e conecta. Então, qual era a dificuldade que você ia ter de ler livros sobre esse assunto, de estar com pessoas, de se reunir, de aconselhar, de direcionar? Nenhuma. Só que para alguns isso é um terror. Você não seria. Então, adquirir o hábito de fazer isso para você seria um presente. E os processos disso seria para você a facilitação do seu trabalho. E as pessoas iam dizer: Nossa, como essa pessoa é disciplinada. É, de fato ela é. Mas é porque ela encontrou o lugar onde a habilidade dela entrega para ela um hábito e um processo que faz sentido. E por isso que, querendo ou não, os resultados vão chegar. E mais uma vez, eu não estou falando de ser o novo milionário do Brasil. Estou falando de você ter aquilo que você deseja. Porque você é aquilo que você é. Porque sem identidade você pode ser tudo, menos quem você precisa ser. No momento em que você entender isso, você finalmente vai sair da roda do hamster. Tanto daquilo que são os desejos que alguém indiretamente colocou no teu coração, como os desejos diretos que alguém colocou no teu coração. Porque enquanto você não entender que o círculo concêntrico é sou eu, mas não é porque eu escolhi tal coisa para ser, é porque eu percebi que é assim que eu funciono. Aí você vai entender o que é uma identidade percebida e não uma identidade adquirida. A identidade adquirida é quando você começa a fazer o que os outros fizeram para dar certo através de modelagem e tantas coisas, e de alguma forma você está funcionando. Mas é meio truncado, é difícil, é trabalhoso, é na síndrome do domingo à noite, é nervoso porque é segunda-feira, e etc. A vontade de desistir, a vontade de largar tudo, a vontade de deixar tudo para trás, porque é uma identidade adquirida. Você foi imitando hábitos e processos dos outros. E nos trancos e barrancos você foi dando certo, entre aspas. Mas isso é identidade percebida. É quando você percebe quem de fato você é, pela dor que você sentiu, pelo recurso que essa dor trouxe, que modificou a sua crença, sua autoimagem, sua percepção de mundo e fez você seguir rotas onde os hábitos te levam a processos e posturas de disciplina que mudam todo o jogo. E aí o resultado vem de fato. Não queira viver debaixo de uma identidade adquirida, seja a identidade percebida. E aí você vai entender que a partir disso, todo o processo vai se dar mais natural. Mas tu está dizendo que vai ser fácil? Estou dizendo que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas a diferença entre alguém que vive pela identidade percebida e o outro que vive pela identidade adquirida é que na identidade adquirida, quando vem a dificuldade real, aquilo que vem para trazer um desafio é motivo de desistência. É motivo de ansiedade, é motivo de briga, é motivo de estresse, é motivo de depressão. Porque você foi o máximo que você podia e não para de chegar mais dificuldade. Mas quando você está na identidade percebida, o desafio ele vem como estímulo. Às vezes é difícil, às vezes estressa, às vezes até te dá uma certa ansiedade. Mas você encontra mais facilmente ferramentas e saídas para aquilo porque dialoga com quem você é.
São as dores que você já viveu, os recursos que você já percebeu, com crenças que você já fortaleceu, uma autoimagem que você já modificou e uma percepção de oportunidades na vida que não veria de outra forma. Estou sendo romântico? Não estou. Só estou dizendo que aquela fórmula do objetivo, quais são os processos, o novo eu, ou decida o que você quer, encontre os processos e resultado. Também não. É perceba quem você é. Perceba quem você é. Perceba a dor, recurso, para você reformular crença, autoimagem e percepção de mundo. Isso vai fazer com que você tenha uma aderência maior no hábito. Facilita o processo. Parece mais disciplinado. E o resultado é a consequência. Será consequência de tudo isso. Se fez sentido para você, você me fala. Se não fez, fala também. Como eu disse aqui, eu espero que seja um bate-papo. E a gente vai conversando aí nos comentários. Só não esquece do que eu sempre digo para você. Ser identidade, você é tudo. Tudo. Até bem-sucedido. Mas você não será quem você precisa ser. E se ser bem-sucedido sem ser quem você precisa ser, tem uma hora que é insustentável. Te vejo no próximo vídeo.